E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre propriedades coligativas, aquele que você escolheu na Batalha dos Conteúdos lá no Instagram. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Antes de iniciar o vídeo, já quero agradecer você que é inscrito no meu canal. E se não for, inscreve-se, ative as notificações e já deixe aqui nos comentários do vídeo sugestões para os novos vídeos do canal. Pergunte também, a tua dúvida é muito importante para mim. Você encontra propriedades coligativas e as suas aplicações todos os dias e eu tenho certeza disso. Ao preparar um alimento ou então tomar um medicamento, tomar vacina, por exemplo, você está aplicando o conceito de propriedade coligativa. A propriedade coligativa estuda a interação entre as partículas de soluto e de solvente, que vão formar a nossa solução. Quanto maior o número de partículas de soluto dispersas no solvente formando a solução, mais intensa vai ser a propriedade coligativa. Então, a propriedade coligativa depende do número de partículas de soluto em solução. E o comparativo é sempre antes na forma de solvente puro e agora pela adição de um sólido não volátil, ou seja, esse soluto não volátil, formando uma solução. Então esse é o nosso parâmetro. Antes o solvente puro e depois a nossa solução. Então, se o efeito coligativo depende do número de partículas, é de se esperar também que substâncias com caráter diferente, sendo substância iônica ou então molecular que sofra ionização, vão alterar justamente a propriedade coligativa em função da formação dos íons ou a não formação dos íons no meio. Quanto mais concentrada uma solução, maior o número de partículas, logo o efeito coligativo também é mais intenso. Mas se você também tiver uma solução concentrada e ela tiver um desdobramento do número de partículas, ou ainda até às vezes menos concentrada, mas com um desdobramento maior de partículas, prof, do que você está falando? Eu estou falando que um composto iônico, por exemplo, ele vai sofrer um desdobramento porque ele já tem íon formado. Quando você colocar ele na solução, aquele retículo cristalino vai separar os íons, e separando os íons, você vai ter esse desdobramento com mais partículas em solução. Acontece também com uma substância do tipo molecular, que sofre a ionização formando íons no meio aquoso, como é o exemplo dos ácidos diarrênios. Eu vou mostrar como é que funciona esse desdobramento dando o exemplo de 3 substâncias. Uma substância molecular que não sofre desdobramento, uma substância molecular que sofre desdobramento pela ionização e uma iônica que vai sofrer o desdobramento em função dos íons que formam ela. Aqui eu coloquei 3 soluções para que você possa comparar e as 3 a 1 mol por litro, pensando sempre em uma relação de qualitatividade. Por que isso? Porque eu não estou analisando de maneira quantitativa a propriedade real, a propriedade coligativa. Então é uma primeira análise, eu só vou dizer se aumenta ou se diminui em relação uma solução à outra. Então, a primeira substância, que é a glicose, ao sofrer a ação da água, ele vai formar só uma solução ou então ela vai dissolver. Ela não sofre, mesmo sendo molecular, ela não sofre ionização. É o tipo da substância que ela vai se manter exatamente igual do começo até o final em termos de número de partículas. Então, se eu peguei uma solução que é 1 mol por litro, ao final eu vou ter 1 mol de partículas, aquele 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas por litro de solução. No ácido sulfúrico eu já vou ter um desdobramento. Esse desdobramento acontece de que maneira? O ácido sulfúrico é um diácido, então ele vai liberar 2 hidrogênios na forma de hidrônio lá, junto com a água, e mais o íon sulfato. Então vai ter o ânion sulfato ali no meio. Então são 3 íons que se formam para cada ácido sulfúrico que sofre ionização. Lembrando que um ácido diarrêneo é uma substância que vai ionizar na presença de água, liberando o íon H+. Mas é claro, também tem o contra-íon dele. Nesse caso, são 3 íons. Então, em relação à primeira solução, ele tem um efeito triplicado. A terceira solução é uma solução de NaCl. Eu peguei o NaCl sólido e coloquei ele na presença de água. Só que o NaCl é uma substância que ele é do tipo iônico. O que vai acontecer? Quando você colocar no meio aquoso, ele vai dispersar, ou seja, ele vai dissociar um fenômeno físico que está acontecendo aí, diferente do ácido, que era um fenômeno químico, era uma reação que estava acontecendo para a formação dos íons. Então agora eu tenho a separação de Na e Cl. Então ele tem um desdobramento duplo. Eu tenho um cátion e um ânion nesse caso aqui, tá bom?
Então, uma vez que eu tenho um cátion e tenho mais um ânion, então eu tenho um efeito duplicado. Se eu fosse colocar em termos de ordem do menor para o maior efeito, ou seja, do menos para o mais intenso, a primeira solução, a menos intensa, seria de glicose. A segunda do NaCl, porque tem um desdobramento, então tem duas vezes, e aí aquele triplicidade que eu tenho ali de íons formados no meio a partir do ácido sulfúrico, beleza? As propriedades coligativas, como nós tínhamos visto antes, são propriedades de interação das partículas do soluto com o solvente para formar a solução. São 4 efeitos coligativos que nós vamos estudar de maneira qualitativa: a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmoscopia. Acompanhe comigo. A tonoscopia estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. Eu já vou detalhar um pouquinho mais cada um desses fatores, tá bom? Enquanto que a ebulioscopia vai estudar o aumento da temperatura de ebulição, beleza? A crioscopia é um efeito relativo ao estudo do abaixamento do ponto de congelamento, só que normalmente você pode encontrar também como a redução do ponto de fusão, porque afinal de contas a fusão é a transformação inversa ao congelamento, ou seja, a solidificação, que numa temperatura, vamos dizer assim, numa pressão constante, ele vai acontecer na mesma temperatura. A diferença é que um fenômeno é endotérmico e o outro é exotérmico. A solidificação é o exotérmico e a fusão vai ser o endotérmico. A crioscopia é esse fenômeno de abaixamento da temperatura de congelamento, enquanto que a osmose é a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável de um meio contendo mais solvente para um meio contendo menos solvente, que você deve ter aprendido como do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou ainda do meio hipotônico para o hipertônico. A tonoscopia vai estudar o abaixamento da pressão máxima de vapor. E a pressão máxima de vapor é a pressão que as moléculas de uma substância exercem contra a pressão atmosférica. Se essa pressão exercida pelas substâncias contra a pressão atmosférica for maior ou igual à pressão atmosférica, nós temos o fenômeno chamado de ebulição. Então, tanto mais volátil vai ser uma substância, quanto maior for a pressão máxima de vapor que ela exerce contra a atmosfera. Acompanhe que eu coloquei aqui no quadro, coloquei para vocês assim, ó, pressão máxima de vapor maior ou igual à pressão atmosférica. Então, se ela ficar maior ou ainda igualar, nós temos o fenômeno chamado de ebulição. E pressão máxima de vapor aumenta, a volatilidade aumenta, e é justo também você analisar que o ponto de ebulição, o PE ali, a temperatura de ebulição ou o ponto de ebulição, sejam cada vez menores para essa análise ser válida. Quanto menor o ponto de ebulição, mais fácil vai ser da substância numa determinada temperatura passar para a forma de vapor. E isso é a pressão máxima de vapor. Agora que você já conhece o que é a pressão máxima de vapor, fica fácil de você entender o conceito de tonoscopia. Então, mais uma vez, a tonoscopia estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. A gente sabe que quanto mais volátil, maior é a pressão máxima de vapor, mas o objeto de estudo da tonoscopia é a pressão máxima de vapor. Assim, se você está abaixando a pressão máxima de vapor, é porque você colocou alguma coisa que interferisse nela. O que é essa coisa que você está colocando? Eu estou analisando a situação inicial, que é solvente puro, e agora a adição de um sólido não volátil, ou seja, um soluto não volátil, que vai formar a interação de partícula soluto-solvente para a formação da solução. Então acompanhe o esquema. A adição de um soluto não volátil vai permitir com que exista essa interação entre as partículas de soluto e solvente, que é a propriedade coligativa, e toda propriedade coligativa funciona assim, abaixando a pressão máxima de vapor. Mas e por que isso acontece? Porque essas interações vão mexer no ponto de ebulição. Então, a ebulição vai iniciar numa temperatura maior, então acontece a ebulição numa temperatura maior, tornando a substância lá, agora na forma de solução, menos volátil. Então, quer dizer, aquele solvente que puro ele era mais volátil, pela adição desse sólido não volátil, ele também vai ficar menos volátil. A tonoscopia não é uma propriedade desligada das demais, assim como as 3 que eu vou citar daqui para frente são todas interligadas. Mas é muito fácil de você relacionar especialmente 3 delas: a tonoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia. Porque o efeito de você adicionar um soluto não volátil influencia diretamente nas 3. Na verdade, nas 4, mas a leitura dessas 3 primeiras é muito simples de se fazer. Uma vez que você vai alterar
ponto de fusão também vai alterar ponto de ebulição. Então, como o ponto de fusão também pode ser feito a leitura como congelamento, da maneira como você está fazendo a leitura na forma exotérmica, para o congelamento, fusão para o endotérmico, a gente também tem o ponto de ebulição alterado. Eu falei que lá na tonoscopia, o que a gente tinha? Que baixava a pressão máxima de vapor pela adição de um soluto não volátil, porque aumentava o ponto de ebulição, não era assim? Então, se você pegar como foco só o ponto de ebulição, o nome dessa propriedade chama ebulioscopia. E a ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil, de um sólido não volátil. Assim como o ponto de congelamento, que seria a solidificação, também se modifica. Ele vai abaixar em relação ao solvente normal. Então, na hora que você colocar o soluto não volátil, o que vai acontecer? Abaixa a temperatura de fusão ou ainda a temperatura de congelamento. Eu estou utilizando muito a temperatura de congelamento e fusão para você entender que as duas são a mesma temperatura em sentidos opostos, apenas ao fenômeno endotérmico em relação ao exotérmico. Você deve ter aprendido também lá na biologia sobre a osmose. Deve estar lembrado, não é? Que era a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável, que ela vai sair lá do meio que é menos concentrado para o meio mais concentrado. Você aprendeu como meio hipotônico para o meio hipertônico. E isso é o efeito osmótico, realmente. Agora, a osmoscopia está estudando o quê? A gente está estudando a variação da pressão da osmose. Eu fiz inclusive o desenho aqui para representar para você. E nesse desenho eu representei desse lado aqui como sendo o meio hipertônico, aquele que é mais concentrado. Só que quimicamente falando, o que é o meio mais concentrado? Aquele que tem mais soluto disperso no solvente. Então o meio hipotônico é o meio menos concentrado, aquele que tem menos soluto disperso no solvente. Então, se a gente fizer uma análise bem simples também, e imaginar em termos de volumes iguais, eu posso dizer que o meio hipotônico, que é o meio menos concentrado, também tem mais solvente do que o meio hipertônico, que é mais concentrado. Por isso daí faz muito sentido, se você analisar, que existe a passagem de solvente do meio menos para o meio mais concentrado. Que a gente também pode analisar assim, ó, é a passagem do meio que tem mais solvente para o meio que tem menos solvente. Por isso existe esse gradiente chamado de osmose, beleza? A membrana semipermeável que eu representei aqui, não esqueça, a membrana semipermeável permite apenas a passagem do solvente. Uma membrana impermeável não deixa passar nem solvente nem soluto, e a membrana permeável deixa passar solução por completo, soluto e solvente. Então, já que a pressão osmótica você vai entender como sendo a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a passagem de solvente, a pressão osmótica é a pressão exercida pelas moléculas do solvente contra a membrana semipermeável. Você também pode entender de uma outra maneira isso, como se a gente aplicasse uma pressão aqui desse lado. Imagina como se fosse o meio mais concentrado, o meio menos concentrado. Eu estou colocando uma pressão aqui para evitar com que essas moléculas de solvente passem do meio menos para o meio mais concentrado através da membrana semipermeável. E isso é a pressão osmótica. Quando nós temos dois líquidos que possuem a mesma pressão osmótica, a gente diz que esses líquidos são isotônicos entre si. Um exemplo seria quando você está tomando um medicamento intravenoso ou mesmo uma vacina, que a pressão osmótica do teu corpo, do sangue ali, precisa ser igual à pressão osmótica do medicamento intravenoso que você está recebendo. Esse medicamento vai ser administrado idêntico à pressão osmótica do sangue. E esse seria o caminho do estudo qualitativo das propriedades coligativas, que a gente imagina sempre que tem um maior número de partículas, vai ser aquele efeito mais intensificado. Na tonoscopia, abaixando a pressão máxima de vapor, na ebulioscopia, aumentando a temperatura de ebulição, na crioscopia, abaixando o ponto de congelamento e na osmose, aumentando a concentração da solução, aumenta também a pressão osmótica. São efeitos qualitativos. Se a gente terminou o estudo qualitativo e você deseja agora um estudo quantitativo da propriedade coligativa, aqui nos comentários faça o teu pedido que eu posso te atender. Obrigado pela tua companhia. Até semana que vem aqui no Chemical. Beijo na mãe!